Paz e alegria, meus queridos irmãos. Agradecemos desde já o convite do SEAV para participarmos desse mês tão especial, que é o mês em homenagem ao nosso amado Mestre Jesus. Mas antes de darmos início ao estudo da noite de hoje, nós queremos, em preparação para a nossa prece inicial, ler alguns trechos do capítulo 175 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, intitulado A Verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus, João, capítulo 14, versículo 16. Vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e libertadora. Sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. E assim, meus irmãos, com os pensamentos elevados a Jesus, oremos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu bendito nome, para nos voltarmos a Ti, recordando as Tuas sublimes lições, a nos auxiliar em nossa jornada evolutiva, a nos guiarem no rumo certo. Que possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos às Tuas lições. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema proposto para nossas reflexões de hoje é Jesus, caminho, verdade e vida. E nós vamos basear o nosso trabalho, o nosso estudo, em uma mensagem do livro Quem é o Cristo?, o qual nós recomendamos. Livro maravilhoso, psicografado por José Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, no seu capítulo 27, O Caminho para a Vida. Então, nós vamos ler os trechos deste capítulo tão belo, desse livro tão maravilhoso, e vamos refletindo sobre eles. E a mensagem inicia com a citação do versículo evangélico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
palavras do nosso amado Mestre Jesus, que estão no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E lá no Evangelho de João, nós ainda temos a complementação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos as duas traduções, né? Vamos encontrar em diferentes evangelhos. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai. Mas consideramos ser mais adequada a tradução de ninguém vem ao Pai senão por mim, por considerarmos que Jesus, pela sua evolução espiritual, espírito puro, perfeito, que já era de primeira ordem, governador espiritual do nosso planeta, certamente, desde muito, já estava em plena comunhão com Deus, nosso Pai Celestial. Então, ele nos convida a, assim como ele chegou a Deus, caminharmos também em direção ao Pai Celestial. E Francisco de Paula Vitor, ele inicia o texto fazendo o seguinte comentário sobre esse versículo evangélico. Que excelente síntese da sua posição no mundo fez Jesus Cristo, ao apresentar-se como caminho, verdade e vida. Somente alguém como ele, dotado da visão de conjunto das necessidades do seu rebanho, poderia exprimir de modo tão simples o papel da mensagem que viera trazer para o mundo. Basta parar e meditar um pouco sobre a existência humana, a fim de nos darmos conta de que um grave tormento para a criatura é a escolha do caminho a seguir. Na situação em que se achava a sociedade do seu tempo, que nas proporções devidas é a mesma encontrada agora, era compreensível a dificuldade na escolha do rumo. Então, nesse início, fica claro para nós que o ser humano muitas vezes apresenta certa dificuldade de decisão quanto ao caminho a seguir, o que gera muitas vezes dúvidas, insegurança, medos, conflitos, e algo que já ocorria desde a época de Jesus e que nós vemos que continua acontecendo na atualidade. Se formos parar para refletirmos sobre nós mesmos, quem de nós, num dado momento da vida, diante de determinada situação de vida, não ficou em dúvida quanto ao que fazer, que decisão tomar, que caminho seguir, qual seria a atitude mais acertada? Então, são dúvidas existenciais, questionamentos do ser humano que já existem, já ocorrem desde sempre, desde o início aí da história da própria humanidade. E aí, Francisco de Paula, ele vai desdobrar melhor algumas dessas dúvidas, desses questionamentos existenciais do ser humano. Que caminho político tomar? As plataformas de esquerda ou de direita, ou ainda as de centro? Bastante atual. Que propostas de vida familiar adotar? Deve-se cultivar a fé e reverenciar a Deus? Como fazê-lo, então? Como ajustar-se a um mundo tão hostil, a situações de tal modo aflitivas e continuar mantendo a alegria de viver? Diante de tantos questionamentos sem respostas, ou com respostas que não atendem ao bom senso, à sensatez
um imenso número de pessoas se perde em abismos de tremenda indiferença, deixando que as coisas se desenrolem mais ou menos ao azar, ao dito acaso, aguardando que tudo se encaminhe pela força das coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele, Jesus, veio ensinar converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana. Nós vemos na atualidade, e esse trecho ilustra bem isso, uma polarização política muito grande, gerando, infelizmente, inúmeras desavenças, separativismo entre as pessoas, inclusive dentro de grupos familiares, grupos de trabalho, grupos sociais os mais diversos. Vemos também na atualidade os mais diversos tipos de conflitos familiares, lamentavelmente, intolerância religiosa e, mais ainda, fanatismo religioso e tantas outras situações complicadas. E, diante de tudo isso, muitas vezes surge à nossa mente a pergunta, o questionamento reflexivo, mas, afinal de contas, como devo agir? O que fazer? Qual a atitude melhor, mais acertada? E lá em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na clássica questão 625, os espíritos superiores nos apresentam Jesus como guia e modelo da humanidade. Guia e modelo de perfeição moral. Ou seja, Jesus é o exemplo maior a ser seguido. Ele mesmo se mostrou, se colocou como sendo o caminho, a verdade e a vida. E de fato é. Jesus é o caminho para a verdadeira vida. E, portanto, o seu evangelho é um roteiro de luz, de paz, de amor, um roteiro seguro a nos guiar os passos. Quando caminhamos com Jesus, ou seja, com base no seu evangelho, conseguimos caminhar com firmeza, com passos firmes, com segurança, seguindo o caminho reto, o caminho do bem. E isso é muito precioso, é algo fundamental para as nossas vidas. E prossegue esse espírito amigo, Francisco, de Paula Vitor, em seu texto. Ele vai desdobrar ainda mais essas questões, esses questionamentos iniciais, dizendo assim: a melhor posição política será sempre aquela que vise ao bem comum, num processamento de cada vez melhores possibilidades para a sociedade que se educa, emancipa e fortalece, garantindo a importância do Estado, do governo. A pior postura política é a que apoia um Estado, um governo, sempre mais forte, que soterra cada vez mais a sociedade, como se os indivíduos é que tivessem que depender das instituições, e não estas daqueles, e não as instituições dos indivíduos.
A proposta de Jesus para um pensamento político é a da justiça impoluta, ou seja, pura, honesta, para todos. A do respeito recíproco entre os indivíduos. E aí ele cita algumas lições do mestre. A cada um segundo suas obras. Dai a César o que é de César. Amai-vos uns aos outros. Então, numa perspectiva evangélica, cristã, nós vemos aí que a política, por exemplo, ela deve estar relacionada sempre ao bem comum, ou seja, benefícios para todos, e não simplesmente para alguns, para uma minoria, para apadrinhados políticos, para conhecidos, enfim, para quem comunga dos mesmos ideais de determinado político, não, mas realmente para todos, para a sociedade de um modo geral. Porque os governantes estão aí para governar para todos, seja em que esfera de governo for, federal, estadual, municipal. E os políticos também precisam se preocupar em atender às necessidades da população como um todo, e não simplesmente os seus eleitores ou a comunidade de onde eles vieram, tiveram origem, enfim. A política ainda deve estar relacionada, nessa perspectiva cristã evangélica, como o texto mostra, à educação, à liberdade, à justiça, sobretudo à justiça social, ao respeito, ao esforço e mérito, à consciência dos direitos, juntamente com o cumprimento dos deveres, ao amor ao próximo, em vez da satisfação de interesses egoísticos, pessoais, como lamentavelmente nós vemos muito por aí ainda ocorrer. A política sendo utilizada para benefício próprio, sendo utilizada simplesmente como um meio de alavanca social, de obtenção de vantagens, benefícios materiais, sucesso, enfim. Francisco prossegue abordando outras temáticas que ele questionou lá no início. No que diz respeito ao cultivo da fé religiosa, ele, Jesus, estabeleceu a sua importância num diálogo que se tornou célebre, famoso, conhecido, nos ditos da sua vida, quando esteve dialogando com a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E continua Francisco comentando. O que importa mesmo é esse amadurecimento de dentro que muda a vida de fora, e não as mesuras, ou seja, as reverências, as cortesias, as formalidades e louvaminhas, lisonjas, bajulações de fora que tentam enraizar-se por dentro, gerando fanatismo, muitas vezes, pelo não entendimento do que se está fazendo. Portanto, meus irmãos, no diálogo que trava com Fotina, a mulher samaritana,
junto ao poço de Jacó, lá na Samaria, Jesus, ele ressalta a importância da fé religiosa, mostrando que o verdadeiro culto é o culto interior, realizado no altar do próprio coração, e não o culto exterior, através de rituais, de cerimônias, de meras formalidades. E essa ideia, essa proposta que Jesus trouxe, era muito revolucionária à sua época, em que o povo ainda estava muito apegado a culto exterior, a rituais externos, a formalidades religiosas, deixando muitas vezes de lado aquilo que é realmente essencial, essa ligação íntima com Deus, através do pensamento, do sentimento e também das atitudes. E o Espiritismo, ele também traz essa proposta de culto interior e não exterior, por não ter rituais, cerimônias, nada do tipo. E, juntamente com isso, também traz a proposta da fé raciocinada, da fé baseada na lógica, na razão, em vez da fé cega, que muitas vezes conduz ao fanatismo religioso e que nós vemos se manifestar, muitas vezes, por atos lamentáveis de intolerância religiosa. E prosseguindo no texto, ele nos diz ainda, esse espírito Francisco de Paula, em face das horas difíceis pelas quais se passa no planeta, quando se tem a impressão de que Deus abandonou ou esqueceu-se dos seus filhos, Jesus foi muito claro ao dizer que no mundo passais por aflições. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A terra, continua Francisco, em sendo um mundo num estágio especial, abrigando criaturas humanas em faixas de provações generalizadas e, por vezes, complexas expiações particulares, é compreensível que sobre o seu chão as aflições tenham que ser lugar comum. No entanto, essa condição não se implica a derrota ou o desalento. O próprio Mestre Jesus expressou-se vibrantemente após a cruz, concitando-nos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está também no Evangelho de João, no mesmo capítulo e versículo 16, capítulo 16, versículo 33. Porque, na verdade, o trecho mais completo, o Francisco, ele dividiu em dois trechos, comentando duas partes, mas seria: no mundo passais por aflições, ou no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E finaliza esse trecho comentando assim, Francisco: asseverou Jesus que as experiências planetárias eram passageiras, como escolas para alunos incipientes, ou seja, alunos iniciantes. Assim, meus irmãos, ele nos lembra que a Terra passa por um momento bastante especial, por uma fase de transição planetária, de mundo de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração. E assim nós temos
encontramos na Terra tribulações, adversidades e problemas dos mais variados tipos, levando muitos à falsa sensação de desamparo, de abandono, inclusive por parte de Deus. Mas é apenas uma falsa impressão, uma sensação, uma ideia equivocada. E que, desde a sua época, Jesus já procurava desfazer, nos estimulando a termos bom ânimo, superando as dificuldades encontradas no mundo e nos convidando a colaborarmos com Ele na implantação do reino de Deus na Terra, a colaborarmos, cooperarmos nesse processo de regeneração da humanidade a partir da nossa autorregeneração. Primeiro, em nos regenerando. Porque a Terra se tornará verdadeiramente um mundo de regeneração quando os seus habitantes nos tornarmos criaturas verdadeiramente regeneradas. Portanto, a proposta é de mudança interior, autotransformação, mudança de dentro para fora. Porque quando nos transformamos, nos tornamos agentes de transformação, de renovação da sociedade em que vivemos, através das nossas atitudes, dos nossos bons exemplos, e que são uma forma também de darmos o nosso testemunho de fé. E Francisco de Paula Vitor, esse espírito amigo, e que, quando encarnado, foi um religioso, um padre extremamente fraterno, bondoso, caridoso, portanto, alguém que deixou também o seu testemunho de fé cristã verdadeira, genuína, e, portanto, que tem propriedade, autoridade moral para falar sobre Jesus. Ele encerra esse seu belíssimo texto com as seguintes colocações, ainda falando de Jesus. Apresentou-nos cada coisa em nome da verdade. Em verdade vos digo. Jesus iniciava muitas das suas colocações assim, em verdade vos digo, em verdade vos digo. E disse-nos que viera até nós, a fim de que tivéssemos abundante vida. Essa colocação de Jesus nós vamos encontrar também no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Todas as suas lições foram e continuam sendo lições de vida. E para quem tiver a necessária coragem para aplicar o que ele trouxe, com certeza viverá fartamente. Ele é aquele que nos aponta o caminho para ser percorrido sob o sol da verdade, em prol de melhor qualidade de vida para a alma. Portanto, queridos irmãos, as lições de Jesus, tão nobres, belas e sublimes, são palavras de vida eterna, expressões puras da verdade libertadora. Verdade que nos liberta das trevas da ignorância, dos erros, equívocos, vícios, imperfeições.
enfim, que nos liberta das nossas mazelas morais. O Evangelho, ele contém preciosas lições de vida, sendo um sublime convite para vivermos uma vida nova com Jesus, nos tornando, no dizer de Paulo de Tarso, novas criaturas. Porque Paulo de Tarso nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas e eis que se fez uma realidade nova. Portanto, com Jesus é tudo novo. Com Jesus temos a oportunidade de vivermos uma vida plena, abundante, não no aspecto material, mas no aspecto moral. E, portanto, uma vida mais feliz. Uma vida mais conforme os seus propósitos. Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores deixam claro a Kardec qual é o objetivo da encarnação, a finalidade, o sentido da vida, que é o de progresso, de evolução, para que possamos caminhar rumo à perfeição. Portanto, o nosso amado Mestre Jesus, enquanto sendo o caminho, a verdade e a vida, ele nos indica o caminho iluminado pela verdade, rumo a uma vida bem melhor, que nos aguarda, desde que atendamos ao seu apelo, ao seu sublime convite, ao seu chamado. E como nos diz a nossa querida companheira Marielza Tiscati, em uma de suas belíssimas canções, ninguém resiste ao seu chamado. E Jesus, ele já vem nos convidando a caminharmos com ele há mais de 2000 anos. Que nós não adiemos mais a aceitação a esse sublime convite. Atendamos ao chamado bendito de Jesus. E assim, meus irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo, mas queremos deixar ainda como mensagem final para nossas reflexões um trecho de um outro capítulo do livro Vinha de Luz. Nós iniciamos o trabalho hoje, antes da prece de início, lendo o trecho de um capítulo, e nós queremos ler o trecho de um outro capítulo, como mensagem final, para em seguida fazermos a nossa prece de encerramento. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 176, O Caminho. Eu sou o caminho, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito,
porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. E nesse clima de comunhão com o nosso amado Mestre Jesus, novamente nos voltemos a Ele em oração. Jesus querido, Divino Pastor de nossas almas, companheiro de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por esses momentos sublimes em que nos debruçamos sobre as tuas lições, recordando a tua vinda à Terra em nobre missão. Te agradecemos, Jesus, por tudo que és e representas em nossas vidas. E entregamos, Senhor, Mestre amado, nossas vidas em tuas mãos, para que tu possas fazer dela o melhor. Conduze-nos sempre no caminho do bem, da luz, do amor e da paz. E que possamos, nesse novo ano que está prestes a se iniciar, vivemos uma vida nova contigo, pois apenas assim teremos verdadeiramente um ano novo. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Um feliz ano novo, um ano repleto de renovação espiritual, de realizações no bem e progresso moral.